Olá, minha turma boa, tudo bem? Diogo Silva, professor de atualidades. Muito bem, tô sumido, já estava com saudades, né? O que aconteceu? Eu não gravei semana passada porque eu fui acometido aí por uma conjuntivite. É que tá um pouco de olheira ainda, o olho ainda tá meio sofrido. Não sei como peguei, nem imagino. Eu sei que fiquei um monstrinho que achei que você não deveria gostar de olhar, né? E por isso eu deixei de gravar, tá certo? Então, e assim, agora vai acontecer uma coisa que eu estava conversando com o coordenador Cristiano. Eu devo agora, até o final do ano, ir até São José dos Campos, uma cidade próxima de São Paulo aqui, e eu vou dar algumas aulas por lá, né? Também de atualidades, talvez direitos humanos também, né? E o que acontece? Isso vai me deixar fora de São Paulo alguns dias, e considerando que daqui até o final do ano a gente tem aí as pessoas mais envolvidas com os encerramentos e tal, a gente vai gravar de 15 em 15, tá? Então serão 2 gravações de atualidade, a menos que saia algum edital bombástico e a gente volta, evidentemente, a trabalhar com isso, tá? Mas por uma questão minha de deslocamento, vou ter que ir várias vezes a São José dos Campos, não conseguirei estar aqui em São Paulo, vou dormir por lá, terei que ficar lá porque vou gravar em estúdio, então, enfim, vai atrapalhar minha agenda aí. Mas não vamos deixar vocês nas mãos, né, irmão? Vamos gravar de 15 em 15 e aí atualizando sempre e tal, não vai ficar nada para trás não. Neste vídeo de hoje, como eu havia prometido, eu vou abordar, até porque nós já temos um resultado bem mais detalhado e claro sobre as eleições dos Estados Unidos, e aí eu então vou fazer uma análise que vai consumir muito tempo, porque muitas pessoas pediram para eu explicar como é que é essa eleição tão complicada, né? E até recebi de uma colega esse pedido, perguntando sobre os delegados e tal, e então eu vou gastar muito tempo nesse vídeo falando sobre a eleição americana, mas vamos falar de outros temas também. Falo também sobre o Peru, sobre a reunião dos BRICS que aconteceu hoje, e sobre o Amapá, que me parecem ser aí grandes temas. Sobre as eleições no Brasil, um fato importantíssimo, eu vou esperar também terminar o segundo turno. Como o segundo turno é muito rápido esse ano, já vai ser sem ser esse domingo próximo, dia 29 de novembro, então a gente já vai ter um cenário mais detalhado aí do Brasil e das urnas. Porque tem São Paulo e Rio com segundo turno, né? Porto Alegre, Fortaleza, então são grandes capitais aí e outras grandes cidades e que podem mudar um pouco essa análise que a gente possa fazer agora. Então aguardamos ao final das eleições, a gente faz um panorama geral aí dessas eleições municipais no Brasil. Beleza, turma? Então olha lá. O slide é aí de 9 a 16 de novembro. Eu devia ter, enfim, devia ser de 1º a 16 de novembro, mas eu peguei mais os fatos da última semana, tá bom? Então vamos lá para o primeiro slide. Aqui, ó. Eu vou ficar, depois eu saio daí. Entenda como funciona a eleição presidencial nos Estados Unidos. Os americanos escolhem seu presidente de 4 em 4 anos, muito similar ao que acontece no Brasil, né? E votam também de forma secreta. A grande novidade desse ano foi a eleição pelo correio. Existem 2 diferenças fundamentais, eu já comento melhor, entre a relação entre a eleição dos Estados Unidos e no Brasil. Aqui o voto é obrigatório, apesar de poder dizer que o voto não é tão obrigatório assim, até tivemos uma abstenção recorde agora nas últimas eleições, graças à pandemia, todos os analistas, cientistas políticos atribuem a isso, eu também acho, né? Quase 30%. Lá nos Estados Unidos o voto é facultativo, tá certo? Então, digamos aí que cerca de 150, 160 milhões, metade da população americana votou. Então, e com essa diferença também que você pode votar pelo correio, né? E ele não precisa
criar nenhuma justificativa, basta não ir. Então, lá é necessário convencer os eleitores a votarem também. A segunda diferença é que a eleição é indireta, eu vou explicar isso já, né? Com muita calma, tá? Chama até que se elege o colégio eleitoral. Desde 1954, o colégio eleitoral é composto por 538 assentos, dos quais pelo menos 270, a maioria mínima, são necessários para decretar um vencedor. Então, tendo 270, o cara é vencedor, tá? E depois tem ali embaixo como é que funciona, o vencedor leva tudo, eu já vou explicar isso melhor como é que funciona, tá? Então vamos lá. Nos Estados Unidos, funciona, isso tem muito a ver com a história americana, né? Eu brinco com meus alunos de quando eu dou aula de história que os Estados Unidos não é um país, né? Não tem o nome de um país. Olha o próprio nome, Estados Unidos. Então, isso tem a ver com a colonização. Eram 3 colônias na costa leste, 13 colônias, que para conseguir a sua independência, bateram muito na tecla da autonomia entre essas colônias, porque se o Brasil era uma colônia só, lá eram 13, absolutamente independentes, com parlamentos independentes, não é verdade? E de modo que então, os americanos sempre tiveram, e você deve saber, leis contra a discriminação contra a maconha, o aborto, elas variam muito de estado para estado. Pois bem, na Constituição Histórica após a independência americana, para que se conseguisse, mesmo depois da Guerra Civil entre o Norte e o Sul, né, para que se conseguisse uma unidade aí, se preservou muito a autonomia dos estados. O que isso quer dizer? Que nos Estados Unidos existe um presidente que cuida da federação toda. Porém, as eleições, elas são contabilizadas de uma forma diferente. Primeiro se soma o voto em cada estado. Aqui no Brasil não, aqui, óbvio, tem a questão estadual, mas quando você vota um presidente, se eu votei um candidato X, esse voto automaticamente vai para ele. Nos Estados Unidos, não. Esta é uma grande diferença em relação a nós. Então você pega todos os eleitores do Texas, por exemplo, e eles vão votar nos seus candidatos. Lembrando que existem 2 partidos nos Estados Unidos, majoritários, mas existem outros partidos menores. Como lá o financiamento é privado, a grana, diferente daqui que o financiamento é público, os partidos que têm mais grana acabam aparecendo. Mas tem um partido verde nos Estados Unidos, existem outros partidos menores. Então cuidado, porque os americanos não têm um sistema bipartidário, não. Existem outros partidos, mas 99, sei lá, 96, não vou chutar, 98% se divide em democratas e republicanos. Então, pegando o exemplo do Texas. Então, nessa eleição, os 2 principais candidatos, Joe Biden pelos democratas e Donald Trump pelos republicanos, são submetidos à eleição lá no Texas. É feita uma contagem dentro do Texas. Então, quem venceu no Texas? Por 51 a 49 venceu, por exemplo, o Trump. Ou seja, todos os votos do Texas vão para o Trump. Mas não é o voto nominal, é o voto nos delegados. O que é delegado? Nos Estados Unidos é feito um sistema também, que é diferente do nosso, que é distrital. Eles dividem o país por distritos, que podem ter mais de uma cidade. Se fosse São Paulo, por exemplo, teríamos, sei lá, 4 distritos pelo tamanho da cidade. Então, eles têm uma conta, que não vem ao caso, aonde eles pegam essa população e dividem por esses distritos, que podem ter vários distritos numa cidade grande ou pequenas cidades comporem um distrito só. Essa divisão é mais ou menos proporcional à população de cada estado. Estados mais populosos têm mais delegados, porque tem um maior número de habitantes. É o caso, por exemplo, da Califórnia. A Califórnia tem lá 55 distritos, 53 mais 2 senadores, tá? Mas enfim, 55 delegados. Então, o que acontece? Se naquele determinado estado, o Trump, como eu dei o exemplo do Texas, daqui a pouco eu mostro quanto cada estado tem, vota em Trump, todos os delegados daquele estado vão para o Trump. Não importa se o Biden teve 49% dos votos, praticamente são esquecidos esses 49%.
E delegado, geralmente é um cara que ou foi um ex-senador, ou foi um deputado muito importante, ou é uma celebridade que tem uma identidade com esse partido, que vai se reunir depois num colégio eleitoral e vai votar segundo, bom, se todos aqueles caras, aqueles delegados que eram do Trump foram escolhidos, eles vão votar naturalmente no Trump, tá? Daqui a pouco eu falo melhor disso. Então, essa é uma diferença muito importante. O voto é distrital, eles chamam de condados ou distritos. A eleição é feita primeiro em cada estado, não é uma soma federal como a nossa, e aquele candidato que venceu naquele estado leva todos os delegados. Lembrando que delegado é proporcional ao número de habitantes. E lembrando que cada partido escolhe os seus delegados. Obviamente que os delegados do Partido Republicano do Texas são todos muito identificados com o Trump. Obviamente que os delegados do Biden no Texas são absolutamente homens de confiança do Biden. E assim em todos os estados. Tá certo? Esta é uma diferença. Então, por quê? Porque tem esse federalismo, porque tem essa autonomia estadual que vem desde a história americana, desde os tempos de colônia. Então, primeiro é necessário ter sido feita uma contagem nos estados. E cada estado tem um sistema eleitoral. Lá eles não têm o Tribunal Superior Eleitoral que nem nós, né? Que inclusive deu pau agora nas eleições. Cada estado é que tem a sua justiça estadual. E cada estado tem um jeito de votar. Uns aceitam o voto pelo correio, outros não. Enfim, a regrinha é bem específica para cada estado, a contagem. E assim, eles aproveitam as eleições para fazer outras consultas sobre o uso de drogas, a cédula americana é enorme, ela é enorme, porque eles consultam outras coisas típicas daquele estado. Se querem mudar algumas regras estaduais de trânsito, por exemplo, o camarada também decide isso na eleição. Por isso, quando você vê uma cédula americana, ela é uma carta. Porque algumas coisas são consultas, outras são leis estaduais, que também são decididas, bem como deputados federais e senadores, nessas eleições. Então, é uma eleição muito complexa e que tem essa variedade aí conforme cada estado. Perfeito? Então, delegado é isso. Delegado é o cara que cada partido escolhe e cada condado tem um delegado, né, por assim dizer. Então, vamos lá. Aqui está o textozinho, deixa eu pegar o próximo slide. Aqui, esse aqui é legalzinho. Joia! Olha aí, o Texas é esse mais ao sul, que tem 38 delegados. A Califórnia, mais ao oeste, tem 55 delegados. A Flórida, 29. Lá nos estados do norte, né? 29, Nova York, 29 delegados. Quando você pega os estados do centro-oeste, tá vendo? Tudo três ali, são estados pouco povoados, pouco populosos, por isso tem poucos delegados, né? Então, é essa conta que vai dar o 538, por isso 270 já compõe a maioria. Se fizer a soma, mais 3 do Alasca e 4 do Havaí, que está ali embaixo, perto do logo do Vencendo Concursos, esta é a distribuição por estados, tá certo? Então, esta é uma característica muito peculiar. Próximo. Bom, os últimos estados, que agora na sexta-feira, dia 13, que encerraram dando 98% dos votos, foi a Geórgia e a Carolina do Norte. A Geórgia deu vitória ao Joe Biden e a Carolina do Norte deu vitória ao Trump. Isso quer dizer que os delegados da Geórgia somaram aos delegados do Biden e da Carolina do Norte, por assim dizer. Com isso, olha, ele chegou a 306 votos e o Trump chegou a 232. E, portanto, ele já tinha conseguido os 270 e isso quer dizer que é muito louco, né? Porque não tem o que contestar nesse caso. Então, praticamente encerrado, estão fazendo algumas recontagens no caso da Geórgia, porque ela tem uma lei específica que é diferente se for pouco, tem que fazer recontagem, mas as empresas, os analistas já tinham dado essa previsão, porque lá eles estudam muito, já tem
essas pesquisas bem evoluídas, já se sabia e já se aceitava, e já falou com o Papa, já falou com a China, já falou com a Europa, já é dado o Biden como presidente dos Estados Unidos. O México não reconheceu, o Brasil não ligou, até todo mundo sabe pela ligação que o Trump tem com o Bolsonaro, mas é dada como certa esta vitória. Há um problema, você tem visto que o Trump não reconhece, diz que tem fraude. Mas o Trump, meu amor, meu amigo, né? O Trump produziu 20 mil mentiras em seu mandato. Tomara que essa onda não pegue aqui no Brasil também de dizer que as eleições sofreram fraude. Essa diferença de voto é muito grande. É lógico, a pandemia afetou o Trump, o seu jeito grotesco de ser afetou a sua eleição, até porque a economia ia bem, o racismo, tanto que ele colocou uma negra, o Biden, como vice, né? Isso também pesou demais nessas eleições. O que não dá para ficar aceitando é o Trump negar essa transição em plena pandemia, aumentando e os Estados Unidos batendo os recordes diariamente de casos, quase 180 mil casos diários, pelo amor de Deus. A primeira preocupação do Biden é exatamente fazer essa transição corretamente, né? Mas, enfim, vou mostrar aqui as próximas etapas para vocês. É o jeito Trump de ser. As próximas etapas. Até o dia 8 de dezembro, todos os estados têm que dar o seu veredito final, né? E ali, então a lei federal estabelece uma data com prazo final para as contagens. Até lá, de acordo, todas as informações devem ter alcançado o porto seguro e ser entregue às autoridades de cada estado. Chega um dia mais importante, que é dia 14 de dezembro. É a data em que os delegados, os 538, se reúnem cada um no seu estado e dizem em quem vão votar. Pode ser que um ou outro não vote totalmente. Às vezes tem esses eleitores desleais, que o cara é democrata, mas não gosta tanto do Biden assim, é um cara, sei lá, do Bernie Sanders. Mas isso não acaba nunca influenciando na história, no resultado final. 99,99% os delegados que são daquele partido vão votar no Biden, tá certo? Então, 14 de dezembro, o colégio eleitoral se reúne com esses delegados, acabou que eu mostro o mapa final, e ali se celebra, então, sacramenta aquilo que já está praticamente decidido, né? Só um pró forma. Olha aqui. Esse aqui é o mapa, olha para você ver, o que está em vermelho é o Trump. Isso aqui foi o mapa, o último que eu peguei, agora está 306, como eu falei, a 232, tá? Porque não tinha saído o resultado da Geórgia nem do Arizona, esses dois foram para o Biden, e a Carolina do Norte e o Alasca foram para o Trump. Então o que se observa? Na parte, digamos assim, mais rica, que era o antigo norte americano mais industrializado, quem venceu foi o Biden. Na parte sul, apesar da Geórgia estar ali e ter dado vitória ao Biden, né? Quem tem maioria é o Trump, bem como o centro-oeste. Mas como eu mostrei no primeiro mapa, essas regiões do centro-oeste têm poucos votos. Por isso que você toma um choque, tem mais vermelho do que azul. Não, mas é que porque esses estados em azul claro são os estados com maior população. Como eu falei, só a Califórnia tem 55 delegados, tá? E os estados do norte também. Na eleição do Trump, contra o desemprego, ele havia perdido alguns, a Hillary Clinton perdeu alguns estados do norte, por isso que o Trump venceu, tá? Então, esse é o cenário americano que se repete há alguns anos. Muito bem. Bom, agora eu mudo um pouco de assunto, tá? Só para a gente, então, fechar essa coisa dos Estados Unidos, tem esse impasse na reta final, foram 75 milhões de votos para, 75, 76 para o Biden e 70 para o Trump, o que diz que muita gente faz, análise dizendo que o trumpismo não acabou, porque é um cara que tem 70 milhões de votos, né, independente lá, você sabe que não adianta, tem que somar por estado, mas na hora que somou tudo, mesmo assim o Biden ganhou, mas o trumpismo não está morto. O Trump pode ser candidato novamente, porque nos Estados Unidos o sujeito só não pode ser mais presidente quando ele é eleito por 4 anos e depois reeleito por mais 4 anos, né? Aí ele não pode mais ser candidato. Então o Trump daqui a 4 anos pode ser candidato. Vamos aguardar se ele vai ter saúde e idade
e como é que vai estar esse trumpismo até lá, né? Mas enfim, muita gente acha que inclusive ele está fazendo esse jogo porque ele quer voltar daqui a 4 anos. Então, era esperado uma polêmica em torno dessa eleição, mas todos os analistas americanos, estrangeiros, internacionais dão como 95% de certa esta vitória aí. O Trump pode recorrer, tem alguns estados que ele está recorrendo, talvez a Suprema Corte tenha que chamar a recontagem, mas mesmo assim a diferença para o Biden é muito grande. Mas repito, não significa a derrota do trumpismo. Isto é que às vezes nos deixa um pouco preocupado, porque esses supremacistas brancos até ameaçavam ir com armas a manifestações nas ruas. Tá? Então, espero ter dado conta. Se tiver alguma dúvida, depois você entra em contato, eu posso detalhar mais. Mas chegamos praticamente ao final das eleições nos Estados Unidos. Tá certo? Então, essa grande questão da diferença em relação ao Brasil, que eu acho que você deve focar no começo desse vídeo. Bom, eu tenho ainda alguns minutinhos e eu quero falar sobre um episódio que tem aí deixado a América do Sul bastante maluca. É o Peru, né? O Peru, olha lá, a Lava Jato no Peru, no final do texto. A Lava Jato, ela já atingiu 49 países, né? E eles chegaram a pagar mais de $1 bilhão em propina para conseguir licitações em 12 países, nos 9 na América Latina, né? Lá no Peru, a Lava Jato derrubou 4 presidentes. Vou fazer uma historinha para você. O presidente que foi eleito em 2016 era o Pedro Paulo Vizcaia. Pedro Paulo Kuczynski, desculpa. E ele renunciou porque foi pego pela Lava Jato. Um pouco antes, o Alan Garcia, que tinha sido presidente, se matou quando os caras foram prendê-lo. O Martim Vizcarra, que era o vice, assumiu. E no dia 9 de novembro, ele foi acusado também de corrupção nas eleições de 2014 no estado em que ele pertencia e perdeu o mandato. Pois bem, o que aconteceu? Entrou um presidente interino, porque o Peru terá eleições o ano que vem, Manuel Merino, e 80% da população não aceitou esse impeachment que o Vizcarra sofreu. E foram às ruas, e chegaram 2 pessoas a morrer no Peru. Bom, esse cara renunciou no domingo. Então, você vê, uma semana eles tiveram 3 presidentes. E agora, na segunda-feira, foi eleito Francisco Rafael Sagasti pelo Congresso aí, peruano, para que faça o mandato tampão até julho do ano que vem, quando se tem uma nova eleição. Lá o mandato é de 5 anos, por isso a eleição vai ser em 2021 no Peru. Veja, o Peru também é um dos países que mais tem casos de Covid por 1 milhão de habitantes. Então, há uma crise assustadora de governabilidade no Peru. Foram 4 presidentes em 5 anos, fora aqueles que foram investigados, inclusive um se matando aí, que foi o Alan Garcia. Então, se você pegar aí, eram 4 que sofreram com a Lava Jato, mais o Vizcarra que sofreu impeachment, 5, mais o Merino, 6, mais agora está eleito 7 presidentes em menos de 10 anos, o que isso gera uma instabilidade sem tamanho. Mas é fruto desse desgaste produzido pela Lava Jato, que na delação premiada revela ter pago propinas a esses presidentes lá no Peru. Só para te explicar qual é o motivo dessa instabilidade política no Peru. Um terceiro assunto deste vídeo é a reunião que houve hoje dos BRICS, aí que foi uma reunião chefiada. BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, foi criado em 2006. São chamados emergentes, né? E que cada ano preside esse grupo e vai seguindo a sequência das letras. Então, em 2020, é a Rússia que preside essa reunião, que tem uma vez por ano. O ano passado foi o Brasil. O ano que vem será a Índia. Então, Vladimir Putin iniciou uma conferência, foi virtual, evidentemente, por causa da Covid, e alguns temas foram debatidos, né? O Vladimir Putin e todos os presidentes concordaram
que é necessário produzir reforma na Organização Mundial da Saúde. Quem foi mais crítico foi o Bolsonaro, por ter essa identidade aí com o Trump. Há também uma crítica à Organização Mundial do Comércio, que regula o comércio mundial, e há um pedido para que Brasil, Índia, né, e África do Sul façam parte também do Conselho de Segurança da ONU, que possui aí 5 membros permanentes, né? O Brasil, a Índia e a China reivindicam esse direito. O Putin falou aí que tem 3 vacinas desenvolvendo lá, evidentemente que o tema seria enfim, a Covid, né? E eles têm 3 vacinas em desenvolvimento, e no final sempre sai uma declaração, a declaração de Moscou, tá? Bom, o que foi polêmico? Polêmico que a nossa mídia noticiou, e você deve ter visto hoje, é que o Bolsonaro diz que tem um DNA nas árvores brasileiras e que ele quer denunciar os países que estão comprando as árvores lá da Amazônia. Tudo porque todas as críticas feitas ao meio ambiente do Brasil, sobretudo no 2019 e 2020, têm atrapalhado muito os negócios do Brasil, tem sofrido muitas críticas. E o Bolsonaro então disse, olha, estão cortando, mas tem gente comprando. O problema é que deve ter gente ruim na Alemanha, tem gente ruim na França, não quer dizer que a França é ruim, não quer dizer que a Alemanha é ruim, né? Então isso foi um ponto aí que foi levantado durante esta reunião. A China também deu uma cutucadinha no Brasil. O chinês falou sobre a vacina da parceria com São Paulo, né? É evidente que a China tem aí, depois daquela história do ministro da Educação também, que fez bullying com os chineses, né? O Xi Jinping deu uma certa cutucada. O Brasil, ele de certa forma criticou o isolacionismo brasileiro, que tem essa afinidade com o Trump, né? E o Brasil, por sua vez, meio que cutucou, falando um pouco dessa concorrência desleal que a China impõe nos produtos industrializados. O que ficou claro é que as boas relações entre China e Brasil não estão como deveriam estar, né? Então, mas enfim, todos foram unânimes, como eu coloquei aqui, nessa declaração, que tem 90 itens, se quiser ler, para quem gosta de relações internacionais. Mas é um documento muito arroz com feijão, não tem nada que se possa aí dizer que os BRICS assinaram um documento que vai mudar a política internacional. Não houve isso, a não ser essas rusgas que eu citei há pouco, tá bom? Como eu falei, praticamente essa aula ficou muito tempo sobre os Estados Unidos. O último slide, penúltimo slide, é sobre o Amapá, né? 15º dia, desde o dia 3 aí, de novembro, que o Amapá sofreu um apagão, que afetou 13 dos 16 municípios do estado, e que, graças a Deus, nessa terça-feira, porque você imagina o que é ficar sem luz nos dias de hoje, não vou nem citar, todo mundo imagina, estragar comida, problemas de saúde, calor infernal, mosquito, falta de água, falta de dinheiro, que não pode sacar dinheiro, falta de telefone, falta de internet, olha, o caos com manifestações, etc. Esse incêndio atingiu uma subestação e hoje chegaram lá 32 geradores termoelétricos, que são péssimos, porque vai queimar aí o gás ou carvão, mas que promete chegar a 100% dessa energia que tem levado o caos ao povo do Amapá, uma tragédia que nós acompanhamos aí. Hoje em dia o Amapá vive um rodízio de 3 em 4 horas. A solução definitiva é somente a instalação de um segundo transformador, que começa também a ser aí levado ao Amapá essa semana. A nossa solidariedade, né, a esse povo tão sofrido, que, poxa vida, em pleno século XXI, ficar sem energia elétrica no meio de uma pandemia, num calor infernal, numa crise, num caos econômico, olha, é de deixar qualquer um aí estarrecido nos dias de hoje. A negligência, não ter... O que você esperava que tivesse um plano B, como, né, todo sistema elétrico tem. Um dia de apagão, 40 horas, tal, a gente aceita.
Porque você vai lá e liga um plano B. Agora, 15 dias. 15 dias. 700 mil habitantes tem o Amapá. Fica aí, como eu falei, nossa solidariedade. O último slide são os endereços do Vencendo o Concurso, que eu sugiro que você entre, porque tem muita coisa legal, muita coisa bacana, muitos textos, e dá o like, curte, comenta, porque isso é importante para a gente, né? Isso ajuda a divulgar os nossos canais, e sempre eu falo, quanto mais divulgação, mais legal para você, porque mais a gente cresce, mais vídeos acabam ocorrendo. Meu alerta, não falei da Covid, não falei das eleições, mas moçada, os números estão crescendo. Por favor, pelo amor de Deus, não sejam negligentes. Nós não estamos indo para uma segunda onda, nós estamos na primeira onda e estamos com os números crescendo novamente. Acendeu a luz amarela ou a luz vermelha, alerta geral. Estamos voltando a ter lotação em hospitais. Fica aí o meu pedido, use máscara, saia o menos possível de casa. Vamos cuidar da vida, meu povo, gente boa, tá bom? Forte abraço e retomamos aí em breve. Vamos voltar aqui com